Bom dia, alunos da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete, turmas de segundo ano do ensino médio regular IMI. Então, hoje estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a filosofia no período medieval. Nós vimos até agora os períodos da história da filosofia antiga, que é a filosofia pré-socrática, onde nós temos o surgimento dos primeiros filósofos. Nós vimos também o período socrático, onde nós temos a presença de Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas. Nós vimos também um conteúdo referente ao período helenístico, onde nós vimos as principais correntes filosóficas, ou as principais escolas filosóficas, os principais pensamentos que permearam este período. E agora nós vamos passar a ver o próximo período da história da filosofia, que é a filosofia medieval. Então, este período, inicialmente, ele pode nos proporcionar alguns questionamentos. O primeiro deles é se é possível unir fé e razão, filosofia e religião. Nós vamos perceber que a compreensão de fé e razão, filosofia e religião no período medieval, ela é diferente do que nós podemos ter hoje, em pleno século XXI. Será que nós podemos considerar filosofia e religião, fé e razão como saberes semelhantes? Ou será que eles são saberes diferentes? Então, nós vamos perceber que existe uma concepção para o período medieval e outra concepção se nós formos discutir esses questionamentos hoje. Então, a partir disso, nós vamos perceber que a palavra filosofia, ela vai carregar consigo agora a palavra cristã. Então, o que antes nós tínhamos como filosofia, como uma forma de conhecimento estruturada, racional, crítica, agora nós vamos ter uma filosofia diferenciada, o que se chamou nesse período de filosofia cristã. Mas o que tem de diferente da filosofia grega antiga da filosofia cristã? Então, primeiramente, para nós compreendermos isso, é importante considerar que essa filosofia cristã ela fez parte do período que compreende também o surgimento do cristianismo. Então, o Império Romano, aproximadamente no século V depois de Cristo, acabou sofrendo ataques dos chamados povos bárbaros, né? Dos povos de outros lugares, de outras linhas de pensamento, de outras crenças, e levaram então a esse declínio, a essa queda do Império Romano. E aí então surge uma nova estruturação de vida social. Que estruturação é essa? Primeiramente, é importante considerar que surgiu a Igreja Católica como instituição nesse período e ela se manteve como uma instituição social muito importante. Por que isso? Além de ser uma instituição religiosa, a Igreja Católica ela passou a exercer um papel importante ou um poder importante, vamos dizer assim, na sociedade daquele período. Então, a Igreja Católica ela passou a exercer um papel de conciliador das elites na questão política. Então, a Igreja Católica ela passou a comandar a esfera política. Então, não há nesse período necessariamente um poder político que se separe da Igreja Católica. Eles eram unidos. Além disso, a Igreja Católica ela passa a controlar, dá para se assim dizer, a educação a partir dos princípios morais, a partir dos modos de ser e se comportar na sociedade. A Igreja Católica também exerceu importante papel na lei, na elaboração daquilo que era considerado lei, certo ou errado, justo ou injusto, no período medieval. Passou a exercer um papel importante diante da cultura e da administração da sociedade. Então, a gente pode dizer que a Igreja Católica ela reuniu em torno de si o poder de todas as esferas da sociedade daquele período. Por isso mesmo é que talvez vocês já tenham ouvido que o período medieval ele é considerado o período das trevas ou a era da escuridão, né? Por que o período das trevas? Acreditava-se que antes do período medieval
quando se teve uma forma de buscar conhecimento através da filosofia, e após também o período medieval, quando vem a questão do Renascimento, a questão do período moderno, a questão das grandes revoluções, acredita-se que essas formas de viver em sociedade traziam uma luz, um conhecimento. E como a igreja, neste período medieval, ficou sob o comando de todas as esferas da sociedade, então acreditou-se que era a era das trevas ou da escuridão, porque não se poderia pensar de um modo diferente aquele que fosse oferecido pela igreja nesse momento. Então a igreja ela se torna então esse poder que se estabelece e vai continuar por aproximadamente 10 séculos no período medieval. Então o cristianismo ele tornou-se uma filosofia de vida para as pessoas nesse período, e aí acreditava-se que quem não tivesse uma ligação com a religião não possuía necessariamente um sentido para a sua vida. Então, o principal aspecto que a gente pode relacionar a essa filosofia cristã é que não se poderia contrariar as verdades reveladas por Deus aos humanos. Ou seja, as Sagradas Escrituras eram um documento importantíssimo para a organização da vida em sociedade. Era através das escrituras, através daquilo que era ensinado nas igrejas, aquilo que era ensinado pelos padres, que se tornou algo fundamental para a vida da sociedade da época. Quem contrariasse, quem resolvesse criar uma outra forma de conhecimento, seja associado à ciência ou à filosofia, poderia ser condenado à morte. Poderia ser condenado a enforcamento ou a fogueira em praça pública para que ninguém desobedecesse às regras que eram impostas para aquele momento. Era uma forma de controlar a sociedade, era uma forma de manter o poder na sociedade, era uma forma de não ter muitos problemas com aqueles que se atrevessem a pensar diferente. Então, dá para se dizer que fé e razão andavam juntas no período medieval, mas não necessariamente a razão, aquela filosofia grega antiga. Por quê? Porque ela foi reformulada pelo olhar da igreja, ela foi modificada pelo viés da igreja. Então, nesse período surgiram pensadores cristãos que defenderam o conhecimento da filosofia grega. Mas como assim? Nós temos duas correntes filosóficas nesse período medieval que nós vamos abordar logo mais, que é a patrística e a escolástica. São dois movimentos da filosofia medieval que buscaram, nas raízes da filosofia, argumentos para convencer sobre a importância da fé, a importância da religião, a importância da questão cristã naquele momento. Então, conciliando a fé e a razão, ou a fé e a filosofia, que a gente pode dizer, a igreja poderia ter argumentos racionais para enfrentar os descrentes, ou seja, ela poderia, com muita força, argumentar e convencer aqueles que ainda não estavam crentes na religião de que ela era a melhor forma para seguir como uma crença na sociedade daquele período e como uma forma também até de conhecimento. Então, convencer os descrentes era também, ao mesmo tempo, fazer com que eles aceitassem os mistérios divinos, aceitassem aquilo que era dito pelas Sagradas Escrituras e considerassem como importantes para a sua vida. Então, nós temos 4 elementos ou 4 características que vão compor a filosofia medieval. A primeira fase, ou o primeiro elemento que a gente diz, é dos padres apostólicos. No início do cristianismo, esses padres tiveram um papel importante, que foi a questão de convencer as pessoas pela questão moral de que a igreja era a melhor forma delas se tornarem boas pessoas, delas serem boas na sociedade. Surge daí a ideia de céu e inferno, a ideia de castigo, de pecado ou de salvação da alma. Então, esses padres, eles eram considerados próximos do apóstolo Paulo,
E aí, com isso, eles conseguem, vamos dizer assim, estabelecer e estruturar a parte inicial do cristianismo. A segunda fase, ou o segundo elemento, são os padres apologistas. O que são apologistas? Eram aqueles que defendiam o cristianismo a todo custo contra a filosofia pagã. O que é a filosofia pagã? Contra aquele modo de vida das pessoas seguirem sem uma religião. Então, eles pregavam que para você ser aceito no reino dos céus, para você ser um bom cidadão, você precisava ser batizado. Então, os padres apologistas, eles tiveram essa importância em cativar o povo e trazer o povo para a igreja para que, convencendo-os de que, seguindo a igreja, teriam um papel importante na sociedade, teriam um espaço reservado para si nos céus após a morte também. Então, a terceira fase ou terceiro elemento, a gente tem a patrística. A patrística foi considerada a filosofia dos padres e ela pretendia a conciliação entre fé e razão. Santo Agostinho é o principal filósofo cristão aqui da patrística, e ele se baseou muito na filosofia de Platão para elaborar os seus argumentos, os seus conceitos sobre o cristianismo, as suas verdades sobre o cristianismo, para que todos conhecessem e se aproximassem do cristianismo como algo importante para a sua vida. A quarta etapa, quarto elemento, vamos assim dizer, é a escolástica. Então, a escolástica, nesse momento, ocorre uma sistematização da filosofia cristã. O que é isso? São elaboradas inúmeras obras que colocam de forma teórica o quanto o cristianismo se torna importante para a vida social neste momento, e também nessa fase da escolástica vem de escola. Foi nesse período, então, que a igreja desenvolve as escolas e universidades para a formação dos seus cidadãos, mas com um viés sempre religioso por trás dessa formação. São Tomás de Aquino, então, é o principal representante, e ele se baseia nas teorias de Aristóteles. Por isso é que dá para se dizer que a filosofia medieval ou filosofia cristã, ela leva junto consigo a palavra filosofia, por mais que ela tenha esse viés cristão por trás de si, porque seus argumentos foram construídos com base em filósofos gregos. Então, a patrística, um pouquinho mais sobre a patrística. A patrística ela é de matriz platônica. O que significa isso? Significa que a construção dos seus conceitos, a construção dos seus argumentos cristãos foram construídos com base em Platão. Então, tornou-se necessário explicar a doutrina religiosa para as autoridades e para o povo, e com isso o trabalho de pregação se tornou importante. E aí o Santo Agostinho ele utiliza-se de argumentos de Platão para convencer, digamos assim, as pessoas a seguirem o cristianismo, tá? Então, vocês devem se lembrar do mito da caverna de Platão, né? Lá em filosofia antiga, para o Platão, quem vivia na caverna, sobre as sombras, era quem não tinha acesso a um conhecimento verdadeiro. Aquele que saía da caverna era aquele que tinha um conhecimento verdadeiro. Para Santo Agostinho, aqui no movimento da patrística, ele interpreta de um modo diferente. Quem vive na caverna é quem não conhece a Deus, quem não conhece os preceitos da religião católica neste momento, do cristianismo. Então, quem sai da caverna, na compreensão de Santo Agostinho, é quem conhece os preceitos cristãos deste período. Só para nós entendermos um pouquinho, de um elemento que o Santo Agostinho utiliza-se lá do Platão para explicar a sua filosofia medieval cristã aqui. Então, um dos objetivos maiores da patrística é a defesa da fé e a conversão dos não cristãos. Então, aqueles que não fossem cristãos, eles eram atendidos, vamos assim dizer, eles passavam por pregações, pela conquista espiritual, vamos assim dizer, e isso fazia com que eles se tornassem próximos da igreja e se sentissem acolhidos pela igreja. Então, os padres da igreja, junto com Santo Agostinho, elaboraram textos
sobre a fé e a revelação cristã, a revelação de Deus para o povo daquele período, e esse conjunto de textos se conheceu como patrística. Tá? Então, a patrística tentou munir a fé de argumentos racionais, então justificava-se a fé de uma maneira racional para tentar explicar e convencer mais facilmente as pessoas a seguirem o cristianismo. O Santo Agostinho de Hipona, ou mais conhecido como Agostinho, ele foi o principal representante, como já foi dito anteriormente, e Agostinho ele tem uma história um tanto curiosa. Vocês lembram que eu sugeri na aula passada que vocês, quem tiver tempo e disponibilidade, assistisse o filme Santo Agostinho e o Declínio do Império Romano. No filme, retrata muito bem várias passagens da vida de Santo Agostinho, mas resumindo para vocês, Santo Agostinho, até seus 33 anos de idade, foi um homem, 33 ou 37, me fugiu agora, mas ele foi um homem muito pecador, ele foi um homem que vivia sobre as formas mais levianas de vida. Ele criticava muito a igreja, ele era alguém que queria inicialmente, junto com o império, antes do império ruir, ele queria destruir a igreja. Então, Santo Agostinho foi aquele cara que viveu a vida mais pecaminosa possível nos seus primeiros anos de vida. Com o tempo, ele começa a se converter para o cristianismo e se torna o maior defensor, para tanto que ele é o principal representante da patrística. Então, aquilo que antes ele tanto criticava, agora ele passa a defender e com muita fé, muita convicção, a ponto de convencer muitas pessoas do seu tempo a se tornarem seguidoras do cristianismo. Então, para o Santo Agostinho, a fé sempre vem antes da razão. A fé que faz com que a gente creia em certas coisas que nem sempre a razão nos explica. Então, Santo Agostinho vai explicar o porquê da importância da fé e a importância de nós seguirmos esses preceitos cristãos. Para ele é necessário acreditar, crer, para que a gente possa compreender os acontecimentos da vida. Para ele, a fé ilumina os caminhos da razão e da compreensão e nos confirma a crença. Então, é por meio da fé que a gente vai compreender aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que está acontecendo na nossa vida, e é isso que vai dar uma firmeza maior para a nossa existência. Então, segundo ele, a fé revela verdades ao ser humano de forma direta, de forma intuitiva, não precisa se explicar, somente pela fé as verdades chegam até nós. Depois vem a razão e esclarece aquilo que a fé revelou. Então, para ele, sempre a fé vem antes da razão. Por isso é que ele vai argumentar com tanta convicção e vai se tornar um dos maiores representantes do cristianismo deste momento. Então, a patrística ela durou aproximadamente do século V, VI até o século VIII do período depois de Cristo. E aí nós temos a escolástica. A escolástica ela é baseada ou tem como pano de fundo as teorias de Aristóteles. Então, aproximadamente no século VIII depois de Cristo, Carlos Magno fundou as primeiras escolas, as primeiras universidades ligadas a instituições católicas, ou seja, a igreja. Significa que até este momento, a forma de educação que as pessoas tinham disponíveis para si era a educação religiosa, aquela formação oferecida nas pregações da igreja. E agora, então, surgem as primeiras escolas, onde as pessoas passam a ter o acesso a uma forma de conhecimento mais formal. Tá? Então, nesse sentido, a cultura greco-romana, que até então era reservada aos padres, aos monges nos mosteiros, aquelas pessoas ligadas à organização da igreja, vamos assim dizer, ela voltou a ser de conhecimento de maior parte da população e passou a ser ensinada, e aí a igreja, então, ela assume o papel, vamos dizer assim, de civilizar, de educar os povos.
e adotou-se então um modelo de educação romana. O que é isso? Algumas matérias eram ensinadas nessas escolas que foram surgindo, entre elas a gramática, a retórica, que é a arte de bem falar, né? E a dialética, e outro quadro de matérias se chamava quadrivium, geometria, aritmética, astronomia e música, sendo que todas elas tinham um viés religioso. Não era ainda uma forma de conhecimento que levasse o sujeito à autonomia, a uma busca pela ciência, mas era uma forma de você ensinar com o olhar religioso. Então, a escolástica teve como principal representante Tomás de Aquino, que também se tornou santo depois de sua morte. Ele é um santo da Igreja Católica, assim como o Santo Agostinho. E o objetivo principal da escolástica é não contrariar a fé. Então, a finalidade da escolástica era organizar um conjunto de elementos para demonstrar e defender as revelações do cristianismo. Então, Tomás de Aquino reviveu o pensamento de Aristóteles e ele buscou sempre os argumentos para explicar a fé cristã. São Tomás de Aquino, ele procurou explicar a origem do universo, a origem de tudo que existe, através então das teorias que o Aristóteles criou antigamente. Então ele fez da filosofia um instrumento a serviço da Igreja Católica. Então, nesse sentido, lá no século XIII, o aristotelismo ele teve a sua forma mais profunda, a sua influência mais profunda no pensamento escolástico. Então, devido à descoberta de muitas obras de Aristóteles que até então eram desconhecidas, é que o Tomás de Aquino fortaleceu esse movimento da Igreja, do cristianismo, em favor do cristianismo, né? E aí, então, nós temos 3 fases da escolástica. Do início do século IX ao fim do século XII, nós temos uma confiança perfeita na harmonia entre fé e razão. Acreditava-se que fé e razão poderiam andar juntas, que fé e razão eram 2 formas de conhecimento que agora uniam-se para fazer com que as pessoas compreendessem os acontecimentos da vida, compreendessem o que estava ao seu redor através da questão religiosa. E a segunda fase, ela vai do início do século XIII ao início do século XIV, e aí acontece a elaboração de sistemas filosóficos por Tomás de Aquino, ou seja, a tentativa de harmonizar fé e razão, ela já começa a ter um certo enfraquecimento. Então, há uma produção de textos que Tomás de Aquino leva como pano de fundo Aristóteles para justificar, então, o surgimento do universo ou o surgimento de tudo que existe por um viés cristão. E aí nós temos a terceira fase, que vai do século XIV até aproximadamente início do século XVI, onde há uma decadência da escolástica. E aí acontece o quê? O que nós chamamos de disputas entre fé e razão, que é o enfraquecimento e a decadência do período medieval. Aí nós temos essa transição nessa terceira fase do início do período moderno e a decadência do período medieval. Quer dizer que o período medieval se encerra por completo aqui? Não, não significa isso. Significa que há a decadência, mas que algumas correntes de pensamento, algumas ideologias desse período medieval, elas vão continuar fortes por um bom tempo ainda, tá? Então, por hoje era isso. E caso vocês tenham dúvidas, podem contatar, que estou à disposição de todos.